Como pode um baralho repleto de figuras estranhas saber tanto sobre o nosso passado, nosso presente e nosso futuro? Hoje o Bunker X abre as portas do desconhecido e mergulha nas origens e mistérios por trás das 78 cartas do tarô. Eu sou o Afonso Gambit Solano e aqui ao meu lado, meu amigo Noturno. É pra lá, cara. Ué. Noturno cacete. Eu sou o Afonso 3D. Vamos, X-Men. Eu adoro cartinhas. Você é um homem das cartas? Eu gosto de card games. Pois é, eu não sou um cara do baralho. Eu já fui mais. Um baralhista? Inclusive, pra depois a gente não ter comentário lá das pessoas que eu tô interrompendo o convidado pra falar de uma história minha, vou contar uma história minha rápida. Você sabia que quando eu tinha uns 12 anos, eu comprei uma revista, o nome da revista era Revista do Tarô. Opa! Tá. E aí vinha um baralhinho atrás pra você destacar. E eu aprendi, né, com muitas aspas, a ler também. Só que eu tinha 12 anos e é óbvio que eu não lembro de nada. E é óbvio que não tinha nada, né? Era igual aquele jogo do mico, sabe? Que você ficava puxando as cartas. Ah, mas quem sabe ainda resta aí no fundo da sua mente... Será? Uma sujeira de conhecimento que o Diego hoje vai reaproveitar. Quem sabe você se torna um tarólogo. Caraca, não tenho pretensões. Não, veremos. É uma arte que eu não tenho pretensões. Mas ele é o nosso artista de hoje, olha só, vou apresentar, tá? Ele é Diego Alves, ele é tarólogo, ele é magista e apresentador do Templo do Tarô. Chega aí, Diegão, salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado, boa noite. Obrigado. Eu que agradeço, é uma você honra tá, estar aqui Diegão? com vocês, com o seu público. Estou ótimo, melhor agora aqui com vocês para a gente poder falar desse assunto que é incrível. Eu confesso que eu me surpreendo com esse assunto até hoje, viu? Tem histórias que me surpreendem até hoje. Por isso que eu estou oraculista há mais de 20 anos. Pois é, rapaz. Aqui tá falando aqui que você tá há mais de 20 anos, né, trabalhando nessa área. Você é formado em psicologia analítica e programação neurolinguística. Cara, que bacana, isso deve ser um super combo pra você poder, tipo, também, imagino, na nossa ignorância aqui, e eu não sou mais tão ignorante. Você tá me chamando de ignorante também? Ai, cara, fica quieto. Se bem que você sabe mais de tarô do que eu, pelo visto. Então. Se ele comprou a revistinha do tarô. Não só comprei, como também o Diego jogou carta pra mim. Ah, é? Semana passada. Foi incrível, falaremos mais tarde sobre isso. Vocês já estão em conluio, então, antes de... Sem eu saber. Sem você saber. Traição. It is treason, that. Mas então, Diego, eu acho que a gente gosta aqui de começar todas as entrevistas, esses papos bacanas, mostrando pro público quem é o nosso convidado realmente. Então eu queria te fazer uma primeira pergunta. Quando você tirou a primeira carta do tarô? Foi com 15 anos, né, que eu comecei a estar oraculista profissionalmente. Então a minha história com o oráculo, ela começa antes, lá na infância. Posso contar pra vocês? Claro, é uma história um pouco longa, tranquilo? Não, vambora, por favor. Então vamos lá. Desde muito pequenininho, assim, de idade, né? Porque de tamanho eu fiquei num 1,65, então não cresci muito. Mas quando eu era pequeno de idade, assim, por volta dos 4, 5 anos, eu arrancava todos os strass, os cristalzinhos, as pedrinhas, dos brincos, dos anéis da minha mãe, enfim. Que bom que era tudo bijuteria, né? Porque se fosse joia ou realmente fosse um brilhante, eu ia dar um prejuízo danado, exatamente. Ia ser um prejuízo danado. Então eu arrancava todas as pedrinhas, todos os cristalzinhos dos anéis, dos brincos, das pulseiras, tudo que minha mãe tinha. Tanto é que eu acho que hoje ela nem usa por conta desse trauma da minha infância, que foi um trauma para ela. Você gostava de coisa brilhante? Sim, eu colecionava as pedrinhas. Ao invés de eu ter, sei lá, bolinha de gude, carrinho, eu gostava de colecionar os brilhantezinhos lá, as pedrinhas. Só que elas tinham uma função que depois dos desdobramentos da minha história eu fui entender. Eu pegava aquelas pedrinhas, colocava na palma da mão, eu chacoalhava a mão assim, jogava numa área plana, né, em cima da mesa, em cima da cama, e eu vi uns padrões de desenho naquelas pedrinhas. Pois é. E aí eu ia falando coisas do futuro e coisas que iam acontecendo. Eu sou
natural de uma família católica cristã. Eu acho que a maioria das pessoas aqui no sul da América, né, são católicas apostólica romana, e minha família também não era diferente, só que minha mãe percebia aquilo e começou a contar para as minhas tias, enfim, para as colegas dela. Elas sabiam que o Diego jogava as pedrinhas e falava: Diego, joga as pedrinhas para tia. Eu pegava as pedrinhas, jogava para tia e falava coisas da vida dela, uma criança de 4 ou 5 anos, Caraca, que eu não sabia. Uhum. Pois é, ia acontecendo. Tudo aquilo que eu falava para elas das pedrinhas ia acontecendo. Elas me pagavam com doce, eu não desgostava, eu gostava muito, por sinal, já era uma moeda de troca, tanto é que o oráculo, a gente tem uma questão que muitas pessoas perguntam assim: se é um dom, deveria cobrar? E a resposta é sim, porque todo trabalho tem uma troca, é uma energia, né? Então, o professor, ele dá aula, ele recebe o salário dele. O padre, ele tá ali na igreja, ele também tem um salário, coisa que poucas pessoas sabem, mas tá lá na descrição mensal lá, né, dos dizimistas, que o padre tem um salário, porque ele está ali a serviço. Então o oraculista também cobra. Então a minha moeda de troca enquanto criança eram os docinhos lá das tias. Era o chocolate, bala, enfim. E aí eu começava a falar coisas do futuro e as coisas aconteciam. Então, dos 4 até os 9, 10 anos, pelo que eu me lembro, eu jogava as pedrinhas para as minhas tias. Tanto é que até hoje eu tenho muitas pedras. E aí eu fui entender depois da minha história que as pedras, elas tinham uma relação com a magia, né? Porque eu também estou magista já há mais de uma década, né? Eu trabalho com magia natural. Então as pedras, ela tem um elemento muito, elas têm um elemento muito oracular também, porque ela tá ligada ao elemento terra. Então eu entendi depois, bem depois de adulto, que as pedrinhas que eu jogava tinham relação com o oráculo e com a magia. Eu fui uma criança que fiz catequese, como toda criança de família católica apostólica romana, então, pois é, fiz lá a primeira comunhão, fiz lá o crisma, fui o catequista, eu fui catequista da Igreja Católica durante mais de 7 anos, e eu fui o primeiro catequista mais jovem da minha paróquia na época, porque eu tinha por volta dos 12 anos, quando eu já estava dando catequese, então eu não estava sendo catequizado, eu estava dando catequese, Então eu sempre gostei dessas questões relacionadas à espiritualidade, à religião e tudo mais. Por volta dos 13 anos, eu já estava lá catequista da Igreja Católica. Eu ouço uma voz muito clara, e essa voz ela me acompanha desde tenridade. Antes disso eu já tinha ouvido ela, mas eu não tinha colocado tanta atenção para ela. Por volta dos 13 anos eu ouço uma voz muito clara, falando para eu pegar um determinado ônibus e ir num determinado lugar que eu nunca tinha ido. Eu nasci na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo, e no interior a gente, enfim, né, pelo menos à época, a gente andava muito tranquilamente, porque não tinha tanta violência, e minha mãe sempre me ensinou, os meus pais, né, minha mãe e meu pai sempre me ensinou a me locomover, então eu pegava ônibus, ia para a escola, então eu já sabia transitar, só que exatamente, eu já sabia transitar, só que tinha bairros que eu nunca tinha ido. Por exemplo, eu morava na zona norte da cidade, eu nunca tinha ido para a zona sul, para a zona sul. E aí essa voz, ela pediu para que eu pegasse um ônibus e fosse até o terminal central da cidade. E eu fui, sem questionar. Depois de tempos eu falava assim, gente, eu questionava tanto os profetas, né, lá da época diante de Cristo, lá enfim, do Antigo Testamento, onde uma voz falava com eles e realmente eles iam e faziam. Eu falei, gente, mas eu questionava tanto esses profetas, e eu fui o maluco que foi, né, ouviu a voz e foi. Eu também fui, rapaz. E aí eu peguei o ônibus e fui pro terminal central. Chegou lá, desci, não sabia para onde eu ia. A voz falou, pega linha tal. E eu nunca tinha pegado a tal linha. Ela falou muito claramente, linha tal. Tô começando a achar que o Diego, na verdade, indo, né? é o Neo. E era o Morpheus falando com ele, ó, vai pra cá, vai lá e tal. Será? Eu não tinha feito essa correlação ainda, mas quem sabe, né? Tô longe dele, mas é uma honra a referência. E aí eu peguei o ônibus, não sabia onde que eu ia descer. Num determinado ponto, antes de chegar no determinado ponto, a voz me falou, aperta, né, a campanha que você vai descer no próximo ponto.
Fui obediente, porque eu já estava ali mesmo. Desci. Porra, exatamente. vai ser rebelde agora? Não vou parar onde você quer agora não, porra. Agora eu vou até o final. Chega de te seguir. Pois é, naquela altura do campeonato, meus amigos, eu nem sabia como voltar. Justo. Né? E a voz falou para eu ir, simplesmente eu fui. A voz falou, vai até a esquina, dá a volta no quarteirão e você vai encontrar uma casa azul. Fui até a esquina, virei o quarteirão e encontrei a casa azul. Uhum. À frente da casa azul tinha um triângulo e no meio desse triângulo tinha um símbolo. A voz falou, toca a campainha. Toquei a campainha, fui obediente até o final. Lá de dentro saiu um senhor, muito tranquilo, enfim, tinha um semblante muito tranquilo assim, e ele falou, eu estava à sua espera. Eita! Pois é, eu estava à sua espera. Neo. Ele me convidou para entrar, ele falou, olha, a gente não está tendo reunião, aquele espaço era um espaço que a gente denomina loja, tem alguns lugares que denominam loja, tem outros lugares que denominam capítulos, vai depender do número de quantidade de pessoas que estão ali frequentando, então dependendo é capítulo, aquele onde eu estava era uma loja de uma ordem mística filosófica. É uma ordem onde eles estudam misticismo, esoterismo e filosofia. Entrei, ele me convidou para ver o lugar, olhei o lugar, achei bacana, achei bonito, ele mostrou um monte de livro, mostrou um monte de obras, e ele falou, olha, aqui a gente estuda, né? E eu estava à sua espera, eu sabia que você viria, não sei como também, mas eu sabia que você viria. E aí ele me convidou para ir no domingo, porque tinha uma reunião. A partir daquele momento eu comecei a ser um dos jovens da época mais novos a frequentar essa ordem mística filosófica. E aí eu comecei a fazer as iniciações dele. Uma dúvida isso já estando de cara. catequista ainda. Uma dúvida. Você chegou lá, fez todo esse trânsito, tal, no ônibus, tal, chegou lá, ele falou, beleza, então volta domingo? Depois disso tudo, você teve que ir embora? Falou. Não pode nem tomar um café? Mandou o cara embora. Não, é claro que ele me... não foi bem assim. Ele me mostrou o lugar, tá? Não me entrei, bati um papo, não me ofereceu café não, cara. Agora que eu tô vendo. Nem um cafezinho. Mas depois ele me nem um cafezinho, Qual mas depois ele me ofereceu favorita dos tarólogos? Qual a bebida? Caraca, que pergunta. Ué, ninguém pergunta esse tipo de coisa. Quando você tá se concentrando, se preparar um chá, dos tarólogos. Eu, pelo menos, tomo água, né? Eu acho que a água é um dos condutores aí a nível de energia mais potenciais que tem. Não vai na água eu, mesmo. enquanto oraculista, uso a água. Entendi. Vou na água mesmo. Então, a partir daí você... Vou na água então mesmo. você pode dizer que você literalmente ouviu o seu chamado, né? Literalmente, O que me deixa a seguinte pergunta aqui, um follow-up. Como é que você vê essa sua predisposição para a precognição, digamos? Você foi escolhido, qualquer pessoa pode ser apontada, isso é uma coisa que se desenvolve, a pessoa nasce, é uma coisa de vidas passadas. Qual é o seu ponto de vista? Como espiritualista livre, hoje que estou, eu compreendo que mediunidade todos temos, né? Então existe um consenso dentro de tudo aquilo que eu já estudei, diante de tudo aquilo que eu já pesquisei, inclusive de outras pessoas que também é oraculista e são amigos meus e que também trabalham com espiritualidade. Mediunidade é uma capacidade inata, né? Então assim, nós já habitamos aqui essa experiência humana já com essa capacidade de ter acesso ao que nós chamamos hoje, não é nem de espiritualidade, mas é de multidimensionalidade, porque hoje a gente já fala de contatos e comunicação com seres multidimensionais, né? Seres que estão ali em outras dimensões que além da nossa. Então assim, eu entendo que todos nós temos. Algumas pessoas têm isso de uma forma mais avançada, e aí, diante de tudo aquilo que eu também aprendi, estudei, isso tem a ver com existências paralelas, porque também na linha do tempo, passado, presente e futuro está acontecendo tudo ao mesmo tempo, pelo menos esse é o meu entendimento, né? Essa linearidade que a gente criou, né? De que o passado vem antes do hoje e o hoje vem antes do amanhã, é uma concepção que a gente entende que é para compreender a nossa existência do agora, mas que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Inclusive, pode ter um Diego no futuro, vivendo uma outra experiência, pode ser em outra dimensão também. Então, o universo tem TDAH. Mas, peraí,
Tudo... Mas para não complicar demais, de repente, respondendo a sua pergunta, por conta dessas minhas vivências anteriores, até porque eu conheço algumas, eu já estive bruxo, eu já estive oraculista em outros momentos. Então eu já venho com essa informação que foi despertada, que todos nós podemos despertar. Legal. Interessante. Interessante. Eu gosto dessa visão não excludente, né? Porque a gente viu ao longo da história algumas... Não que exista alguma específica nos dias de hoje, mas ao longo da história da humanidade, a gente viu alguns cultos e crenças e religiões excludentes, né? Você não é capaz, você não é digno, né? Você não é... Aconteceu com ele, no caso. Mas eu também acho que tem que acontecer, meu irmão. Você não pode tudo. Tem uma religião que pode tudo. Pode entrar todo mundo. Pode fazer qualquer coisa também. Aí eu acho que é bagunça. Tu acha que quem joga tarô pode também jogar Yu-Gi-Oh, por exemplo? Pode. Deve ter coisa que não pode fazer. Deve ter coisa que não pode fazer também, ora bolas. Ou o tarô permite tudo, igual Assassin's Creed. Aí que tá, né? Existe uma máxima filosófica, inclusive dentro do universo da magia e dos oráculos, que é o seguinte: você pode tudo, absolutamente tudo. Faça tudo o que quiseres, desde que não prejudique nem a algo e nem a ninguém, inclusive você mesmo. Então é aquele processo bem ético mesmo, né? Dentro do universo da magia e da espiritualidade. Eu posso fazer tudo. Vai prejudicar alguém? Não. Vai prejudicar algo, inclusive o livre-arbítrio de algumas pessoas ou de alguma pessoa? Não. Então pode. Desde que não prejudique nem a algo nem a ninguém, inclusive eu mesmo. Entendi. Tá bom? Tanto é que tem uma pergunta que todo mundo faz, prevê aí os números da Mega Sena. E aí eu tenho uma resposta do porquê que... Pois é. Eu tenho uma... Não, mas não dá, né? Eu imagino, eu quero saber a tua visão, mas isso é... Não dá ou não pode? Aí é que tá. Essa é a questão. Aí é que tá, exatamente. É a questão da espiritualidade. Não pode. Porque eu vou ferir justamente essa máxima de que eu posso prejudicar o livre-arbítrio de alguém ganhar, porque é um jogo de azar. A partir do momento que é um jogo de azar, todo mundo tem que ter a mesma chance e as mesmas possibilidades de ganho. Então, se a espiritualidade ela fere esse princípio, eu estou prejudicando um grupo, que aí pode gerar, inclusive, um karma coletivo. Porque eu não estou prejudicando apenas uma única pessoa, eu estou prejudicando um grupo. Exatamente. É por isso que oraculistas não podem, e a espiritualidade não permite que nós façamos esse tipo de predição, justamente porque eu prejudicaria um grupo inteiro. Imagina, milhares de pessoas que jogam nas loterias. As velhinhas lá na fila. Exatamente. Sacanagem. Deixa elas terem a chance delas. Exatamente. Tá vendo? Tem regra, 3D. Tem regra. Tem que ter. Não é bagunça completamente. Não é bagunça. Nenhuma. Tarô não é bagunça. Tem uma outra frase famosa, eu lembrei agora dela, mas falei tarô. Entendeu? Muito bom. Tá achando que tarô é bagunça? É isso. Um abraço aí, amigas do programa. Amigas do programa. Fala, Teresa, você tem uma pergunta? Porque hoje tem muita pergunta, porque, só para lembrar, estão gravando conosco os assinantes pagantes da Ordem X, que é o nosso clube de membros, 3D. É verdade, está aí na tela aí para você. E se você quiser se afiliar, o que você ganha, Afonso Solano? O que a pessoa ganha? Bem, primeiro tem a oportunidade de, em primeira mão, participar das gravações aqui. No caso, hoje, com o Diego, por exemplo, ele vai jogar cartas de tarô para as pessoas que estão presentes aqui. Exatamente. Elas darão nome, darão a data de nascimento, vai ser muito bacana, vocês vão ver acontecer. Tem acesso ao nosso grupo de Telegram, onde a gente coloca as pautas de antemão, bota as artes lá, fica batendo papo. Você tem um aperto de mão secreto da Ordem X. Esse é o meu favorito. Que mais tem? Fala aí. Bom, os grupos, já falamos dos grupos, sim. né? Os grupos secretos. Em breve, descontos na lojinha do Bunker. O Diego tem loja, mas a Rio Branco X também vai ter loja. Logo. Mas voltando aqui com o Diego, antes da gente partir pro tarô, para falar do jogo da carta, não sei o quê, eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que ela é importante pro nosso papo aqui, porque me chamou a atenção, Diego, por você ter a formação de psicologia analítica, né? Que teoricamente é uma ciência comportamental. Teoricamente não, né? É uma ciência comportamental. Né? E aí você tem essa coisa, né, do esoterismo, do misticismo, com uma ciência ali de comportamento. Como é que funciona isso no teu dia a dia?
um ajuda o outro ou já atrapalhou? Como é que você trabalha com isso? Se isso foi completamente pensado ou se foi ao acaso? Porque eu achei super interessante esse mix de ciência comportamental. Será que foi a voz que falou também? Faça psicologia comportamental. Ia ser irado se fosse, tá? Pô, eu queria ia ajudar todo adolescente a escolher a sua faculdade. Vamos lá. A voz não teve essa orientação vocacional, então, para orientação da psicologia, Morfeu. Ela teve uma falha aí no meio do caminho. Pois é, teve uma falha aí no meio do caminho. Desde novo ali, terminando o ensino médio, né, por volta dos 17 anos, eu já desejava psicologia. Então, assim, porque era uma ciência que muito me agradava também, por estudar a mente humana, enfim, a gente tem aquela coisa de adolescente de querer desvendar o que está por detrás da mente humana. Então, a psicologia sempre foi uma primeira opção, quando eu pensava em profissão. Legal. Mas, olhando hoje, aí eu fiz psicologia, 5 anos de faculdade, me tornei psicólogo, comecei a atender no meu consultório de psicologia, estava lá com o consultório, enfim, lotado, com todos os horários lotados. E a psicologia analítica, para quem... Vou explicar aqui para quem não sabe o que é a psicologia analítica. Existe a psicanálise, existe a psicologia comportamental, existe Gestalt, existe psicologia reichiana, enfim. Existem muitas abordagens dentro da psicologia, tanto é que nós entendemos que a ciência psicologia ela é no plural, é psicologias, porque existem várias abordagens dentro da psicologia. Verdade. Tal como na medicina, existe várias abordagens ali, né? Existe o médico ortopedista, existe o psiquiatra, existe a pediatra, na psicologia também existem as abordagens. A psicologia analítica, ela tem o nosso grande mentor ali dentro da psicologia, que é Carl Gustav Jung. Jung ele era um aprendiz de Freud, né? O Freud é o pai da psicanálise, é o pai da psicologia moderna. E Jung, por muito tempo, ele entendeu ali todos os processos da psicanálise, só que ele começou a observar que a mente humana poderia ser um pouquinho além do que Freud observava. Então, Jung, por exemplo, ele entendeu que não havia apenas um inconsciente pessoal, existia um inconsciente que era coletivo, que isso me soa muito oracular, vem dos desdobramentos e a correlação das coisas. E Jung entendia dentro desse processo do inconsciente coletivo que existiam arquétipos. Arquétipos são figuras centrais que vão fazer parte de um processo grupal. Por exemplo, quando eu falo para um grupo que é católico apostólico romano, para você, o que é uma grande figura materna? 99% dos católicos apostólicos romanos vai falar Maria, mãe de Jesus. Isso é um arquétipo, isso é um símbolo universal. Então, Jung ele trabalha a questão dos símbolos, né? Quando a gente vai trabalhar a análise de sonhos, interpretação de sonhos, a gente vai ver esses arquétipos, esses símbolos universais acontecendo na humanidade, independente se a pessoa mora lá no Japão ou se ela mora aqui no Brasil. Existem símbolos que se repetem. Se eu falar, e isso vai entrando dentro do processo de inconsciente coletivo. Se a gente fala assim, pensa na primeira coisa que eu vou falar uma data e você vai pensar na primeira coisa que veio à mente. 11 de setembro. O que veio à mente de vocês? Foi quando o Goku lutou contra o Freeza. Claro que não. Isso é mentira. Primeiro que isso é efeito Mandela, não aconteceu. Como não? Eu tava lá vendo, pô, na foram hora. as Torres Gêmeas. O poder foi tão grande que explodiu lá os prédios dos Estados Unidos. Olha, sim, estamos falando lá dos ataques terroristas, né? Provocados pela exatamente. Isso entrou Bin Laden. Exatamente. Isso aí entrou no inconsciente coletivo. Então, todo dia 11 de setembro, as pessoas trazem uma correlação dentro desse processo, desse arquétipo do inconsciente coletivo do dia 11 de setembro. Então, observando essas dinâmicas, né, eu fui lá, estive psicólogo, dentro do meu consultório de psicologia, eu estava ali 100% psicólogo, 100% cientista, né, lá não cabia esoterismo, lá não cabia misticismo, apesar de que eu
também estava oraculista paralelamente a isso, mas enquanto psicólogo eu estava 100% psicólogo. Quando eu estava oraculista, eu estava 100% oraculista, porque na ciência da psicologia a gente não pode trazer o que a gente chama o que a ciência chama de pseudociências, né? Então não pode trazer, por exemplo, terapias holísticas, porque para a ciência é uma pseudociência. Entendi. Isso é tipo o Clark Kent e o Superman. Você tira o óculos quando você é oraculista, Exato. por exemplo, ou ao contrário? Olha lá. Pior que não, sabia? Mas eu tenho uma coisa que poucas pessoas sabem. Enquanto psicólogo, eu era o Bruno. Ih, olha aí. Enquanto oraculista, eu sou o Diego. Olha aí. Tá, você pois tinha um pseudônimo. Porque o meu nome aí. é Bruno Diego. Não, é meu nome. O meu nome é Bruno Diego. Então, minha família, os meus amigos, socialmente falando, eu sou o Bruno. Tá. Dentro do universo holístico, místico, esotérico, todo mundo me conhece por Diego. Cara, então eu falo que maneiro. até na escolha do meu nome teve esse privilégio do universo aí, né? Eu tenho dois nomes, então eu utilizo. Você não vai fazer isso, pô. Isso. Mano, o trabalho é tipo ruptura. Exatamente. O trabalho, por exemplo, você pode ser o Manuel. É isso. Você 3D. É isso. Aqui você é o Afonso 3D. É isso, exatamente. Né? Muito bem. No meu outro seu trabalho no escritório, eu seria o Oliveira. Olha aí. Posso ser o Oliveira, entendeu? Aqui eu sou o Afonso Solano. Justo. Excelente. Obrigado por compartilhar seu nome social. Imagina, então eu não tiro óculos, mas eu tenho um nome diferente, né? Enquanto psicólogo eu sou o Bruno, enquanto oraculista eu sou o Diego. Tipo Clark. E aí, exato. Usei, aí eu estive psicólogo durante alguns anos, e aí por uma questão muito pontual que aconteceu na minha vida, eu optei por estar 100% oraculista. Então, hoje eu estou 100% oraculista. A psicologia me ajuda dentro do processo oracular? Muito. Muito, porque eu compreendo, né? Eu compreendo melhor o ser humano, eu sou um melhor ouvinte, embora eu sempre me considerei um bom ouvinte, mas estou um melhor ouvinte hoje, porque eu consigo perceber que existem outras dinâmicas por detrás do processo. Então, hoje uma consulta oracular comigo, eu costumo dizer que é esse combo, né? Porque eu estou oraculista, mas eu também sou conhecedor da psicologia. Perfeito. Até porque às vezes as pessoas, no meu entendimento, fazem perguntas, mas existe uma pergunta embutida naquela pergunta. Sim. Dependendo, Sim, né? Mas é verdade. No trabalho você tem umas verdades ou umas questões que aquela pergunta traz, que elas estão tipo no subtexto, né? Que a pessoa realmente quer perguntar, ela exato. vai circulando como se fosse um tubarão ali até ela chegar na questão. Cara, excelente. Diegão, o pessoal tá perguntando aqui no chat, então, se o tarô... O pessoal fala muito assim, eu vou lá pra cigana jogar tarô pra mim, para eu saber o meu futuro, né? Ela vai me dizer exatamente quantos filhos eu terei, quando que eu vou conseguir um emprego e se o homem que eu vou casar é louro, moreno, alto, baixo, né? O tarô funciona dessa forma? É uma coisa de... Ele revela possibilidades? Como é que você pode explicar assim dessa maneira? O tarô, ele é um oráculo. Né? Então, assim, eu vou explicar o que é um oráculo, porque o tarô é um oráculo, baralho cigano é um oráculo, búzios, runas, borra de café, quiromancia, leitura de mãos. Então, todas essas ferramentas são oráculos. O que é um oráculo? O oráculo, se a gente for ver a etimologia da palavra, ela tem o desdobramento de duas palavrinhas, que é hora, que significa lugar, kulos, divisão. Por isso que óculos né, esse é objeto de visão. Então, hora, lugar. É por isso que oratório é lugar de oração. E oráculo é lugar de visão. Que visão é essa? É a visão do qual essa ferramenta vai trazer elementos para orientação. Então, outro processo é o seguinte. O oráculo, ele nunca é apenas preditivo. Então, se vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui comigo também, Solano 3D, se você vai num oraculista e ele fala que a ferramenta dele só é previsão do futuro, corre, vai embora. Eu falo isso para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus consulentes, as pessoas que se consultam comigo, porque não é essa a função do oráculo. É muito pequeno, Solano e 3D, prever, porque, por exemplo, já aconteceu com vocês de olhar a previsão do tempo e aí fala assim, vai chover. 99% de chance de chuva, 70% de chance de chuva. Opa. E aí aquele dia tem aquele sol e aquele céu que não tem uma nuvem. Sim, já.
Pronto. Então, Sim. a Já ferramenta... aconteceu. Você passa vergonha andando com guarda-chuva na rua. Exatamente, Olha só. exatamente. E o contrário também acontece, vai fazer sol e chove. Por quê? Se as Você é um ferramentas... palhaço molhado, é. Exatamente. Se as Uhum. ferramentas científicas elas têm essa função de probabilidade, o oráculo é a mesma coisa. Por quê? Tá. Porque nós estamos Legal. falando de um universo que ele está em movimento e o ser humano é um universo à parte. Cada pessoa é um universo à parte. Então prever o futuro é muito pequeno. Então eu falo para as pessoas, se você vai no oraculista e ele vai falar que só vai prever o seu futuro e que o futuro que ele previu, ele é imutável, vai embora, porque ele está cometendo alguns Tá. erros aí, né, de entendimento da função do oráculo. Então o oráculo é uma ferramenta de visão, do qual o oraculista vai traduzir através de símbolos, né, porque nós temos aqui cartas, e cada carta é um símbolo, o oraculista Sim. ele vai traduzir esses símbolos. Lembra dos arquétipos? Os Você já vai símbolos explicá-los. universais, É. né? Ele vai traduzir esses símbolos universais e ele vai conseguir trazer em palavras e também sensibilidade, porque o oraculista tem, todos nós temos, e o oraculista geralmente tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada, ele vai conseguir traduzir aquilo que o oráculo está querendo dizer para aquela pessoa. O oráculo vê o futuro? Essa é uma pergunta que você me fez. Sim, o oráculo vê o futuro. Como que o oráculo vê o futuro? Através do seu hoje. Então, é interessante vocês terem falado ali, né? O Solano falou sobre a questão de que hoje eu consigo observar o que está por detrás da fala da pessoa, e a leitura da alma, depois a gente vai falar também sobre esse método que eu canalizei, ela nasceu justamente desse processo. O oráculo, ele não é sobre boas respostas, ele é sobre boas perguntas. Quanto melhor a pergunta é direcionada Olha para aí. o tarô, melhor a orientação será do oraculista. Então, o oráculo é esse lugar onde, Perfeito. através do diálogo consulente, a pessoa que está se consultando, e o oraculista, consultor, ele consegue trazer luz à referência do que você está vivendo hoje e quais são as projeções para o futuro. Quer dizer que esse futuro é imutável? Não. Uma escolha sua no meio do caminho pode mudar todo o restante. É por isso que o oráculo sempre é esse lugar de visão. É esse lugar onde as pessoas vão consultar se o caminho que ela está seguindo vai levar para o desdobramento que ela espera. Sensacional. Porque eu acho que o ser humano tem essa tendência, né, de querer evitar problemas, querer se proteger, 3D, de qualquer coisa que vá feri-lo de forma emocional, de forma financeira, de forma física. Tem várias formas, né, da gente se proteger. Uma delas é um dos melhores patrocinadores do Bunker X, querido Diego, querida audiência, são os nossos amigos da NordVPN. Porque você que está assistindo a gente aqui, você sabia que a sua conexão pode estar mais vulnerável do que o Bunker X sem café? Não dá pra ter Bunker X sem café, 3D. Mas peraí, calma. Pô, hoje cheguei aqui, tudo vazio. Como é que eu vou funcionar, pô? Meu bigode nem levanta sem café. Ah, para de show, que a gente tem a solução certa, o selo de confiança da nossa queridíssima patrocinadora que voltou. Exato. Ela voltou. E com ela, NordVPN, você pode proteger a sua privacidade. Você bloqueia bisbilhoteiros, evita malware, foge de rastreamento e ainda consegue assistir conteúdo que só está disponível em outros países. Tudo isso com a velocidade e a estabilidade absurdas. Olha a estabilidade aqui, ó. Que isso? Da NordVPN. Agora, escuta essa oferta secreta direto do Bunker X. Assinando o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras. Faz o número 4 aí. 4 meses extras grátis. E ainda leva 74%. 74% de desconto? De desconto, 3D. Mas só usando o nosso link. Tá escrito na tela. Ó, vou falar. E o QR Code aí também. Tem QR Code, exatamente. Ó, nordvpn.com/bunkerx. Você protege até 10 dispositivos ao mesmo tempo. Funciona com todos os sistemas. Tem garantia de reembolso de 30 dias. E ainda ajuda o Bunker se você assinar pelo nosso link. Pô, excelente. Mostra pra eles que você gosta das nossas recomendações, porque se a gente recomenda é porque é muito bacana, todo mundo aqui usa, tá? Então você já sabe, conexão segura, conteúdo liberado e bunker protegido. Isso aí, é só acessar nordvpn.com/bunkerx. Oh yeah! Senhoras e senhores, o que vai acontecer agora é a leitura da alma dos nossos assinantes presentes nessa gravação,
que fizeram aqui superchat com os seus nomes completos, as suas datas de nascimento, e o Diegão vai fazer essa leitura da alma. O que exatamente é uma leitura da alma, Diego? Perfeito. Há pouco, né, eu dizia que tarô ou qualquer oráculo é sobre boas perguntas. Então eu percebi de uns anos para cá, na verdade do ano de 2015 para cá, eu percebi que as pessoas elas estavam perguntando mais sobre espiritualidade, perguntando mais sobre missão de vida, missão de alma, coisa que não acontecia antes. Antes as pessoas queriam saber sobre o namorado, a namorada, o ficante, a vida financeira. Então o top 3 era amor, finanças, e quando a pessoa estava passando por uma situação adversa muito grande na saúde, a terceira pergunta era sobre saúde. Então ninguém perguntava sobre espiritualidade, missão de alma, missão de vida. De uns tempos para cá, Legal. eu comecei a perceber que as pessoas vinham até mim e não sabiam o que perguntar. Então, eu queria que você abrisse aí para saber o que a espiritualidade tem para me dizer. Dentro desses processos, eu estava atendendo uma senhora, e aí ela não sabia o que perguntar. Aquela voz que me acompanha me disse: faça a leitura da alma dela. Eu falei, leitura da alma? Não conheço essa técnica, né? Me questionei, o que é leitura da alma? E a voz falou, faça a leitura da alma. Não tinha registrado o nome ainda. Nunca tive, porque tem muitas técnicas de leitura, né? Eu, como oraculista, hoje eu também sou professor e mentor, então eu ensino jogar tarô. É possível aprender a jogar tarô. É uma técnica que ela é aprendida. Então, eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica. Inclusive, depois eu pesquisei e realmente não existe leitura da alma com o tarô. Existe leitura da alma, outras técnicas de outros métodos, mas com o tarô, não. E aí eu joguei as cartas para essa senhora. O Diego é o Bruce Lee do tarô. O Bruce Lee criou o Jeet Kune Do, que é uma arte marcial própria. E ou então o Gracie, pô. Também criaram lá eu não entendo muito de jiu-jitsu, mas de MMA. Mas tipo... Mas é meio que o que ele tá fazendo. Ele criou o próprio estilo dele. Mistura. Ele é Mixed Magical Arts. Caraca! Agora, pô... Esse foi legal, Você tava indo por um caminho que eu tava com medo de você ter parado. Não, nunca paro. O convidado pra falar uma asneira, mas você chegou, você se salvou cara, no soar do gongo você se salvou. Obrigado. Parabéns, cara. Mixed Magical Arts. Aí você criou a leitura da alma. Exatamente, ele se supera. E aí eu canalizei, na verdade não é uma criação, né? Dentro de um processo espiritualista, quando a informação vem de fora, quando a informação vem de fora, ela não é minha, ela já está aqui no campo, né? Na espiritualidade, na multidimensionalidade, então ela não é minha, não foi uma criação minha, foi uma canalização, porque a voz que intervém em alguns momentos, ela falou, faça a leitura da alma. Então eu não sabia o que era, simplesmente eu fiz de forma muito intuitiva ali. E aí fiz a leitura da alma daquela senhora, e aí ela falou, Diego, você falou exatamente tudo o que eu precisava ouvir. E a partir daí, a leitura da alma com o tarô foi canalizada. E a partir daí, eu fui aperfeiçoando a técnica. Hoje eu ensino essa técnica, porque como ela é canalizada, ela não é uma marca registrada do Diego. Eu costumo dizer que tudo que vem da espiritualidade não é minha, é do universo, é do mundo, é das pessoas. Então, hoje eu ensino... Tem copyright, então? Não tem. Se alguém registrar ela, ok. Pergunta sincera. Não, é uma pergunta sincera. Se alguém registrar ela, fala assim, mas é do Diego. Falo, não é minha. Eu também nem tenho a intenção de registrar, né? A leitura da alma com o tarô. Tanto é que eu ensino para os meus alunos. A minha turma a última turma de baralho cigano foi a primeira turma que eu ensinei essa técnica. Porque ela é uma técnica muito nova, assim. Ela foi canalizada o ano passado, precisamente falando. E a partir daí eu comecei a fazer leitura da alma de vários consulentes para validar também essa técnica. E todo mundo que eu faço fala, olha, era exatamente o que eu precisava ouvir nesse momento. Inclusive, teve um último podcast que eu fui, que na leitura da alma saiu uma coisa muito, muito, muito cabulosa, que até então não tinha vindo. Falou para a pessoa assim, procura, eu acho que era na segunda gaveta, embaixo de uma pasta, eu não lembro a cor da pasta. Está lá aquilo que você está precisando. Negócio... E aí a pessoa depois comentou lá, colocou nos comentários. Exatamente, colocou nos comentários que parece que era um documento de família que eles estavam procurando e estava lá mesmo.
Que maneiro. Foi a leitura da alma com o tarô. Foi a coisa mais absurda que aconteceu. Muito bom. Você fez essa leitura da alma com o 3D? Não Antes de fiz. gravar esse programa? O meu não foi. Foi diferente? Não fiz. diferente. Foi diferente. Foi uma Você fez consulta. outra. Daqui a pouco. Enfim, eu não sei se ele vai falar, mas foi uma consulta oracular tradicional. Não, Deixa pro final, depois você conta. Agora eu quero no final. Pode no ser? final eu Quero conto que você como é que conte foi. como é que No foi final, a sua. no final eu conto como é Vamos que fazer foi. a primeira então, a primeira leitura aqui da alma da Daniele Costa. Vamos lá. Vamos lá, Diegão? Bora. Daniele Costa. Daniele com 2 L's. Isso. Uhum. 16/4. Vamos lá, então vamos fazer a leitura, vamos pedir a permissão de fazer a leitura da alma de Daniele. Geralmente a leitura da alma ela é mais de uma carta, mas aqui como a gente está fazendo uma leitura pocket, geralmente quando eu faço ao vivo é apenas com uma carta, tá bom? Ó, Tá bom. saiu a carta da Justiça. A Justiça é uma carta que fala que essa alma está em busca, principalmente de justiça. É uma alma que está se sentindo injustiçada em algumas questões da vida dela. Eu vou tirar mais uma para ter certeza. Ó, tá pensando muito, essa é uma alma que tá pensando muito sobre muitas coisas. O que a sua alma está querendo dizer para você mesma? Porque a leitura da alma é uma resposta da sua alma para você mesma. Para você parar de ouvir muito aquilo que está fora, porque a resposta está dentro. Essa é uma alma que está em busca de que as pessoas aprovem algo que ela faça, aprovem escolhas que ela faça. Para de ouvir as pessoas, é para você ouvir a si mesma. E aí você vai se empoderar e com certeza você vai conseguir conquistar aquilo que você tanto deseja. A resposta não está no outro, está em si. Olha aí, porra, que lapada mesmo, hein? Olha só. Olha, Depois Dani, comenta aí. Espero que você tenha. Vamos com a Aline. Ela nasceu dia 18/6/1900. Então a carta que saiu aqui para Aline foi o diabo. Interessante. Há pouco vocês perguntaram sobre as cartas do tarô, né? A carta do tarô, o diabo, é uma das cartas mais que existem más interpretações por aí. Muitos filmes, principalmente filmes de terror, quando sai a morte, o diabo, né? O oraculista já faz aquela cara assim de que vai dar tudo errado. Só que o diabo do tarô, ele não é o mesmo diabo cristão. Aquele diabo que nós conhecemos como opositor, o opositor de Deus, opositor, enfim, das entidades de luz. O diabo do oráculo, ele tem a ver com energias telúricas, energias terrenas. O que essa alma está dizendo, né? Essa alma está dizendo que você, Aline, está em busca você está em busca de aventuras. Essa é uma alma que está em busca de aventuras. Possivelmente é uma alma que está se sentindo muito, com uma energia muito baixa. É uma alma que está dormindo e não está acordando bem. É uma alma que possivelmente pode estar tendo algum tipo de desdobramento ali, de uma energia mais depressiva. Não estou falando como psicólogo, estou falando como oraculista. Então, assim, é uma alma que está mais tristonha, é uma alma que está se sentindo mais desanimada. A sua leitura da alma junto com o diabo, vou tirar mais uma para ter certeza. Aqui, ó, 9 de copas, é isso mesmo. Quando você começa a perceber que você precisa se cuidar mais, se olhar mais, se priorizar mais, você consegue ter esse potencial de vida, você consegue começar a conquistar aquilo que você deseja novamente. É uma alma que está pedindo socorro, o diabo fala sobre isso. Mas, por que está pedindo socorro? Porque o diabo é ruim? Não, porque o diabo ele mostra que você precisa trazer as energias terrenas de volta, para que você possa conquistar tudo aquilo que você deseja, tá bom? Excelente. Olha, que maneiro. Vamos pro Gabriel? Vamos então. Caraca, meu irmão. Gabriel Praia Com Z. 16/11/1900. Então vamos lá, vamos pedir a abertura e a leitura da alma de Gabriel. Ó, a estrela. Ih, caramba, aqui, essas minhas cartas, ela tem, enfim, ela tem umas imagens aqui. Será que o YouTube bloqueia? Vou tapar a bundinha aqui, ó. Bloqueia, isso, boa. Bloqueia. Ih, caramba, pronto. Obrigado, deixa a estrela aqui, ó. Né? A estrela é uma carta interessante porque é uma alma em expansão. Possivelmente ele está vivendo um dos momentos da vida dele que ele está tendo muitas oportunidades, é uma alma que está tendo oportunidades, e a sua alma está dizendo o seguinte: não tenha medo, porque o medo pode te bloquear daquilo que está ao seu alcance, que vai ser inimaginável. Então, coisas extraordinárias estão para acontecer. Essa é uma alma em potencial,
para ganhar dinheiro, para ter colocação dentro do mercado de trabalho de uma forma infindável e para ter bons resultados. É uma leitura de uma alma bem incrível essa aqui. Olha Pô, aí, olha Gabriel. aí, hein? Pô. Gabriel saiu feliz pra caramba. Bolsos profundos. Olha Gabriel. aí, já pode, Olha aí. pô, já pode colaborar com mais superchat. É uma alma próspera. A estrela é uma alma próspera, com certeza. Olha aí. Vamos agora para o... agora vai ser o Fernando Ferreira. Não, Fernando. Desculpa. Fernando de Ferreira. Ele nasceu dia 24/9/1990. Perfeito. Então vamos lá, vamos pedir autorização para fazer a leitura da alma de Fernando. Sete de paus. O sete de paus é uma alma que está falando o seguinte: para de se amarrar em coisas do passado. Né? Então, Fernando, muitas coisas que você quer viver agora, de novo, né? Porque é uma alma que quer viver coisas novas, é uma alma que quer fechar ciclos e quer viver esse novo. Só que muito dessas coisas estão travadas porque você está com a mente no passado. Então você está ali, né? Eu vivi algo bom no passado, coisas que eu vivi no passado, coisas que deram certo no passado. Para de viver de passado. O sete de paus é uma carta que fala o seguinte: viva do agora e faça você consegue quebrar essas amarras. Tá vendo aqui que esse homem aqui, ó, ele tá tentando se soltar dessas amarras? Legal. É você, é justamente Sim. essa alma querendo se soltar. O que está amarrando essa alma? O passado. Quer ver, como eu tenho certeza? Príncipe de paus, o príncipe de paus é aquele que sai do fogo, né? E aí ele percebe que o fogo é cômodo. O fogo é gostoso, né? Ele é quentinho, ele traz um comodismo, mas você fica ali, ele te consome, meu amigo. Cuidado, o passado pode te consumir. Entendi. Ó, agora é Luiz Sérgio, 30/3/1900. Perfeito. Então vamos lá, vamos pedir autorização e abertura da leitura de almas de Luiz. 3 de espadas. Vou falar em código, eu espero que o Luiz entenda. Essa leitura da alma está dizendo o seguinte para você, Luiz. Aquilo que você tem feito sozinho e que somente você sabe, ouça mais aquilo que está vindo de dentro. Porque algo que está fora está te prejudicando. E esse algo tem a ver sobre alguém. Eu espero que ele entenda a mensagem, porque tem uma coisa muito específica aqui. Vai entender, muito específica. Eita, muito atrás específico. de eita, meu amigo. Bacana. Não, e o Diegão foi muito sensível de não expor aqui, de fazer como o Petri. Petri, se você sacou, também vai escrevendo aqui para rimar, tá? Sim. E se precisar de mais alguma coisa também, depois o Diegão pode, né, você entra em contato com ele, mas essa foi bem específica, hein? Foi quase a do documento debaixo da raquete de tênis embaixo da cama ali. Aquela foi muito específica. Foi legal. Aquela foi muito específica, mas esse quando a gente faz leituras ao vivo, eu tenho esse cuidado, então né? Eu tem tenho que que ter ter esse cuidado, cuidado. porque tem mensagens que ela é muito específica, eu não posso expor também a pessoa, mas eu espero que o Luiz entenda. Uma dúvida. Claro. Uma dúvida. Quando você está fazendo essas interpretações, essa leitura, você está ouvindo aquela voz? Você está ouvindo uma voz ou não? Ou você está usando o seu conhecimento de interpretação daquelas figuras das cartas? Perfeito. Existe duas coisas quando eu estou fazendo a leitura. A técnica, que eu ensino e que todo mundo pode aprender, e a sensibilidade. Né? Então, eu tenho uma mediunidade sensitiva, então eu tenho uma sensibilidade, e aí eu faço dentro de um processo, inclusive que um dos cursos e aprimoramentos que eu fiz foi leitura de campo frequencial, que é o frequenciamento, então eu consigo ler o campo energético da pessoa. Então, a leitura ela utiliza 3 elementos: a técnica, a sensibilidade e a leitura de campo. A voz, ela intervém em momentos muito específicos, é quase que raro nas leituras de tarô. Aí as pessoas me perguntam, sempre tem sensibilidade e leitura frequencial? Nem sempre. Tem dia que esse campo ele não está aberto, aí eu sei a técnica. Diego, a leitura técnica por si só, ela vai resolver e vai fazer a leitura do oráculo? Vai, porque a leitura sempre é sobre o oráculo. Eu sou um tradutor, isso é legal, né? As pessoas falam assim, como que você se define? Eu me defino como um tradutor, eu traduzo aquilo que está ali, o oráculo quem traz a mensagem, eu somente traduzo.
Eu sou um bom tradutor, eu diria para Muito vocês. bom. Excelente tradutor, muito tá bom. provando aqui, quem sabe faz ao vivo. Exatamente, eu gosto disso. No Bunker Temos X. aqui, ó, ainda tem o Walter de Souza, que nasceu em 28/8 de 1900. Então vamos pedir aqui a leitura e a abertura do campo do Walter. 9 de espadas. É uma alma cansada. É uma alma cansada, literalmente. Cansada. Walter, Caramba. você é uma alma cansada. É uma alma que precisa de descanso, meu amigo. Então, assim, possivelmente é uma alma que trabalha muito, é uma alma que pensa muito, é uma alma que quer resolver muitas coisas ao mesmo tempo. É uma alma que possivelmente está lá de, sei lá, de sábado e domingo, é o dia de folga, ou é um outro dia da semana, o dia de folga. É uma alma que está pensando muitas coisas, trabalhando muitas coisas. É uma alma que pede socorro para descanso. Aqui é descanso físico, viu? Então, de repente, se você pensa, será que tem alguma coisa, né? Algum encosto, alguma coisa energética, espiritual? Não tem não, meu amigo. É falta de descanso mesmo. É isso, a leitura da alma Cara, do Walter Walter pede é um descanso. workaholic. Melhor conselho. Exatamente. Que não precisa fazer trabalho, despacho, tomar Não. passe, nada. É só Nada, não deitar, precisa. meu camarada. Dormir, descansar, ir Medita. pro meio do nada e desligar o Wi-Fi e os dados móveis. Sensacional. Poxa, excelente. Sensacional. Eu vou dar um spoiler aqui, no meu saiu isso também. Também faz todo sentido. Eu já atesto que é verdade. Melhor conselho. Ai, sensacional. Vamos lá, última aqui, em Lucas Lins, 4, de 1994. Então vamos lá, vamos pedir autorização para fazer a leitura da alma de Lucas. O mago. Vou falar um negócio aqui. Lucas é feiticeiro. Isso aqui é uma alma de feiticeiro. Difícil sair o mago na leitura da alma. Isso aqui é uma alma de feiticeiro. Independente de crença, de religião, de espiritualidade, se você acredita ou se você não acredita, Lucas, essa é uma alma de feiticeiro. O Lucas, ele literalmente ele consegue dominar os 5 elementos: terra, fogo, água e ar, que é os elementos da magia natural. Então, esse rapaz aqui, se você está desejando alguma coisa, Lucas, eu desejo um emprego, estou sem emprego. Acenda uma vela, pode ser vela branca, não precisa nem saber a cor da vela específica da magia. Acenda uma vela, peça uma conexão com os seres de luz, com mentores, com a sua espiritualidade, e você consegue co-criar. O Lucas é um co-criador. Ele é bruxão, ele é mago, ele só não sabe ainda às vezes. Eu achei que fosse um avatar. Olha aí, ele cara. controla a terra, Que o maneiro, fogo, hein? a água. Aí, Lucas, 5 quero elementos. saber de você aí, o que você achou disso aí, cara? Temos bruxos, temos pessoas estressadas, temos pessoas endinheiradas, É isso aí. temos de todo tipo de gente aqui. Muito Excelente, excelente. Sensacional a leitura. Quem sabe faz ao vivo, no caso ao vivo para os membros aqui da Ordem X. Lembrando que se você quiser fazer parte de gravações como essa, ter experiências como essa, basta você se tornar membro do canal. Além de ajudar o Bunker X, você ganha conteúdos excelentes como esse aqui, o nosso querido taroísta. Não é taroísta, mentira. Tarólogo. Tarólogo, é. Taroísta. Eu gosto de inventar às Meu vezes Deus, como é que eu falei? Mixed Magical Arts. Isso. Artist. Ele é um MMA, tá? Do tarô. Meu caro, a gente viu aqui você fazendo a leitura, inclusive tendo essa sensibilidade de falar às vezes em código e tal, coisa que você ficaria mais à vontade ali numa sessão privada. Você já se deparou com algo nas cartas de tarô para uma pessoa que você se freou de revelar? Ou não soube exatamente, teve que falar com cuidado? Como é que é isso? Sim, tem questões que são muito sensíveis de fato, né? Existe um limite, as pessoas, qual que é o limite de dizer ou não dizer? Inclusive meus alunos, quando eu dou aula de tarô, sempre perguntam, né? Devo falar sobre morte, por exemplo? Se a pessoa perguntar se fulano de tal vai morrer, devo ler no tarô? E a resposta que eu digo para as pessoas é o seguinte: como que é isso para você? Eu, Diego, eu tenho alguns limites, pessoal. Por exemplo, sobre morte, quando a pessoa está lá com um parente, enfim, numa UTI, no leito da morte, ou enfim, a pessoa quer perguntar se a pessoa vai falecer logo. A pergunta que eu faço para a pessoa, até terapêutica, é:
O que isso vai mudar de você saber? De repente não é interessante você estar próximo dessa pessoa, viver esses últimos momentos que ela tem para viver, né? Sem saber sobre isso especificamente, porque a gente entra numa linha muito tênue, né, entre vida e morte. Então, eu, Diego, tenho essa sensibilidade. Agora, o oráculo, ele vai mostrar se o oraculista ele abrir esse tipo de pergunta? Sim. Mas eu costumo dizer, Solano, que eu tenho esse cuidado, essa sensibilidade. Eu fico pensando assim, né? Se eu estivesse do lado de lá, será que eu gostaria de saber uma notícia dessa? Então, de repente, eu tenho algumas coisas que eu, enquanto oraculista, tenho esse cuidado. Mas, se a pessoa insistir, eu quero saber, aí eu abro. Aí eu faço a Aí leitura você porque, na fala, verdade, né? foi uma escolha dela. Mas eu sempre faço essa reflexão, tá bom? Mas eu vou te contar uma Sim. coisa. Hum. Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, e já aconteceu várias vezes no meu oráculo. A pessoa vai fazer uma viagem e ela pergunta da viagem. O oráculo, em alguns momentos muito pontuais, pediu para que a pessoa adiasse a viagem se pudesse. Tiveram pessoas que Eita, isso adiaram a aí é? viagem e teve problemas lá com o voo, teve problemas lá de um Sim. acidente que teve lá muitas mortes e tudo Aham. mais. Então, e isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Uma coisa meio Entendi. premonição, né? Porque, Aí as pessoas me perguntam, mas a cruz pessoa, credo, né? a É. pessoa, ela enganou a morte? Não, porque se ela consultou o oráculo e o oráculo mostrou para ela que se fosse bom, se ela pudesse, aliás, era melhor ela adiar, isso já estava no caminho dela de evitar, compreende? Porque ela Entendi. estava em busca de resposta. Então ela não enganou a morte, porque ela já estava em busca dessa resposta, ela só não sabia. É porque eu tenho, cara, eu lembrei dessa questão porque eu tenho um grande amigo, não vou falar o nome dele, não vou falar o nome dele, mas que quando a gente era adolescente, ele foi parado por uma cigana na rua. Uhum. Mas, e aí, cara, ela fez uma. Não, insistiu e tal, e jogou ali um tarô rápido com ele e tal. E ela disse pra ele que ele iria morrer Nossa. numa viagem de carro com um monte de amigos, onde ele não estaria dirigindo, ele estaria de carona com muitos amigos. Ele ficou apavorado, porque tudo que a gente fazia quando era adolescente é andar de carro com amigos, Sim. né? Pra lá e pra cá. Tem sempre um que tem carteira. No caso, eu tinha carteira e o Luiz Psicopata tinha umas carteiras. Eram os únicos dois do grupo. Então todos os amigos andavam conosco. Obviamente que ninguém andava com lixo psicopata, né? Ele tem um certo histórico, pra quem acompanha os podcasts e tal. E aí, e aí esse nosso amigo, ele ficou apavorado e falou, caras, o que eu faço agora? Vou ficar pegando um ônibus, eu não posso andar com vocês e tal. E a gente meio que convenceu a ele que, cara, eu não acho que essa pessoa aí tava, e eu tô, parece que aprendendo aqui com o Diegão, que parece que a nossa análise foi correta. Acho que ela não deveria ter dito isso pra ele, né? Ou pelo menos a leitura foi meio, sei lá, meio estranha falar um negócio desse. O que você acha, Diegão? A leitura saiu pela culatra. Eu sinto, né? Não vou avaliar o trabalho da colega, até porque nem a conheço, Tá. mas é um tipo de leitura muito perigosa, né? Porque realmente você vai Uhum. fazer com que a pessoa ela perca a possibilidade de mobilidade. Então, toda e Pois qualquer é. viagem que ela vai fazer que ela não estiver dirigindo, ela vai ter um bloqueio ali. Aí eu falo o seguinte, a função do oráculo ela foi desfeita, porque o oráculo, uma das funções do oráculo é fazer com que o consulente, a pessoa que está se consultando, saia melhor do que entrou no processo. Então, se ele saiu ali traumatizado, não faz sentido, né? É um tipo de Aham. orientação que eu não daria. De repente, a Pois orientação que eu é. daria numa situação dessa, se eu visse uma situação muito específica como essa, né? Eu vi que vai acontecer a morte, porque de repente é uma situação muito específica. Eu falo para a pessoa ter cuidado. Olha, tenha cuidado nos próximos tempos, Sim. com viagens, principalmente deslocamentos onde você não vai estar no controle. Pronto. Compreende Tá. que eu dei a Entendi. mensagem? Não é o que Bota o diz, é cinto. como se diz. Uhum. Coloca cinto de Perfeito, segurança. perfeito. Então, assim, eu acho que Aham. o nosso lugar de oraculista é esse lugar de entender que o outro que está do lado de lá, de repente, de como ele vai ouvir a mensagem, aquilo pode ser, pode ser danoso, né? Pode ser muito, Sim. enfim, não é saudável, não é E salutar.
Falei do nosso amigo bruxo ali, né? Mas eu expliquei o que era o mago. Perfeito. Que ele, se ele utilizar essa energia dos elementos, ele consegue se conectar com o universo e ser um co-criador. Sim. Porque de repente a pessoa fala, me chamou de bruxo, tá sendo uma ofensa. Então não é o que se diz, é como se diz, né? Eu adoraria ser chamado de bruxo, mas nem todo mundo. Eu também, eu acho bacana. Bruxão, né? Nós que voa, bruxão. Falando em bruxão e nisso, né, cara? Pô, eu queria começar a falar um pouco sobre magia agora. Bora, então. Porque você é um magista, correto? E vamos lá, explica pra galera o que é, como é que é o seu trabalho como magista. Perfeito, perfeito. Então, assim, a magia, ela faz parte da natureza humana desde os primórdios, né? Desde os primórdios, o homem, ele tá querendo ali manipular os elementos. Seja manipular o fogo, seja manipular o ar, né? A terra, a água, as águas. Então, assim, a magia, ela nasce dessa manipulação dos elementos, porque tudo que compõe o universo tem os 4 elementos essenciais: terra, fogo, água e ar. E aí, em magia, a gente tem um quinto elemento, que é o elemento éter, né? Que é o elemento do espírito, é o elemento da unificação. Então, magia... Se fosse a Mila Djokovic, não é ela que é o quinto elemento? Ai, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Não é o éter. Continua, por favor. É o éter. Desculpa, é o éter. Desculpa qualquer em coisa. Magia natural é o éter, tá desculpado. A gente adora humor, porque eu vou contar um segredo. Você sabe como que é a maneira mais eficaz para você espantar obsessores, encosto, esses espíritos de baixa densidade? Raio de prótons. Olha, eu fiz de novo. Ele fez de novo. Deus, ele é cara, todo... que pessoa horrorosa. É humor. Então, meu amigo, o Solano, ele tem essa capacidade inata. Ele é um bruxão, é um mago. De trabalhar com essa natureza que ele tem, enquanto bem-humorado, de espantar tudo aquilo que não faz bem. Então, o humor, ele também faz parte do processo magístico. Então, o magista, o magista, que é o que trabalha com magia natural, ele utiliza os elementos da natureza para cocriar. Então, quando eu utilizo os 5 elementos, eu consigo cocriar. Então, através da magia natural, eu consigo cocriar, por exemplo, mais prosperidade, proteção espiritual, limpeza. Eu consigo cocriar ali para um relacionamento. Aí as pessoas falam assim, Diego, você faz amarração? E aí eu falo, olha, eu, Diego, o Templo do Tarô, que eu represento, nós não fazemos amarração, nós não indicamos amarração, é outro tipo de magia, tá bom? Não é porque eu não faço que eu estou criticando, mas eu não faço e não oriento ninguém a fazer. Mas é a questão da liberdade de escolha. Por quê? Porque é um tipo de magia que vai trabalhar ali com a questão de rompimento do livre-arbítrio. Então, lembra que eu falei que em magia natural e o oráculo, enquanto filosofia de vida minha, faça tudo o que quiser, desde que não prejudique nem a algo nem a ninguém. Para mim, esse tipo de magia que fere a liberdade do outro de escolher, eu não faço, tá bom? Eu não faço e não indico, legal. Mas liberdade legal, de quem cara, quiser isso. fazer. Tá tudo bem, tá? Eu não estou aqui para criticar, é apenas um ponto de visão. Então, em magia natural, a gente utiliza todos esses elementos, inclusive para o amor, né? Tem muitas pessoas que me procuram e falam assim, Diego, eu tô num relacionamento, sei lá, o meu casamento, o meu namoro, entrou na rotina, né? A gente não tá se entendendo muito bem. Dá para fazer algo? Dá. Aí eu consulto o oráculo, né? Vejo se realmente ainda tem sentimento, se realmente ainda tem jeito. Se o oráculo orienta que sim, a gente consegue trabalhar na magia natural através dos elementos para melhorar a questão afetiva ali, né? Aumentar a paixão, o fogo, o tesão, enfim, tudo aquilo que é necessário para um relacionamento melhorar, às vezes. Então, a magia natural, ela trabalha os elementos que está em todos nós e no universo em prol de cocriar. Então, eu costumo dizer o seguinte, magia é a arte de transformar sonhos em realidade. Então, se eu pudesse traduzir a magia numa frase, é essa. A magia é a arte de transformar sonhos em realidade, através dos elementos. Que maneiro. Parece até tag de filme. É, né? De cartaz de filme, maneiro. Assim. Caramba. Maneiro demais. Olha só. E assim, eu queria entender, porque ao mesmo tempo que você trabalha com essas questões espirituais e místicas, né?
A gente já falou do seu lado mais científico, né, da psicologia, mas você também você também trabalha o Reiki, né? E o Reiki, ele não, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado na minha ignorância, ele não está ligado ao mundo espiritual. O Reiki é uma ciência também, é uma forma de ciência também, né? O que é o Reiki? Ciência? Explica. Acho que não, gente. Olha, o Reiki é considerado ainda uma pseudociência, mas é que nem a Porque acupuntura. A não tem como acupuntura é uma medir, técnica. né? As coisas que... Exatamente. não A tem acupuntura é como... uma técnica milenar que há alguns anos, né, poucas décadas, hoje ela é considerada ciência. Então, por muito tempo, a acupuntura, técnica milenar chinesa, ela foi considerada uma ciência holística, uma ciência esotérica, uma ciência espiritualista, religiosa, enfim. Hoje, nós temos médicos, neurologistas, fisioterapeutas, enfim, trabalhando a acupuntura de uma forma científica. Então, foi necessário 2000 anos para definir que uma pseudociência fosse uma ciência. O ser humano é desconfiado mesmo, né, cara? Demais. Demorou um pouquinho para sair essa certificação aí. E a gente acha que o Brasil é burocrático. Exatamente, demorou muito para sair essa certificação. Então, eu sinto que o Reiki, a constelação sistêmica, outras, né, pseudociências consideradas hoje, daqui a alguns anos, algumas décadas, vai falar, não, isso aqui tem fundamento. Daqui a algumas décadas, as pessoas vão falar, não, o tarô tem fundamento, é um símbolo, e o ser humano se comunica por símbolo desde os primórdios da humanidade. Então, assim, o Reiki, ele é uma pseudociência hoje, mas eu acredito que ele vai ser uma ciência no futuro breve. Tanto é que o SUS, ele considera algumas técnicas já como validadas no SUS, e o Reiki é uma das técnicas validadas. Então, por isso, profissionais eu tava com isso na cabeça. Profissionais do Reiki podem atender no SUS hoje em dia. É isso. Então, eu não tava maluco. Eu entendi quando você duvidou, não é uma ciência, mas eu tava com isso na cabeça, porque eu vi que tem já no sistema público de saúde, e não é só no público não, no particular também, tem alguns hospitais também. É mesmo? Privado também, alguns hospitais privados e público. E assim, a medicina, desculpa só te interromper, só para eu terminar, a medicina no geral está aceitando a aplicação de Reiki em determinados tratamentos, por isso que eu fui pro caminho de uma ciência ou não é. Entendi de onde você estava vindo. E deixa eu até me posicionar, coisa que eu raramente faço para um lado ou para o outro, mas quando eu me questionei aqui se era ciências, que eu falei, não acho que é ciência, não quer dizer que eu não acredite que ela não exista. Sim, sim. Mas eu estava colocando num ponto de vista de medição mesmo, que a ciência exige. Então tem diversas coisas, diversos assuntos aqui que a gente trata que a ciência não respeita, não considera, porque justamente eu não consigo provar segundo o método científico. Não tem validação. Não tem validação científica, mas no meu entendimento, e volta e meia eu coloco isso aqui, né, dependendo de quem está conosco aqui e tal, e eu entendo isso que o Diegão falou. Existem certas maneiras de se medir e se comprovar que a gente ainda não alcançou. Sim. Então eu acredito que a gente talvez chegue a isso, quem sabe no Reiki, no próprio tarô, que é uma prática que eu respeito pra caramba. Assim, mas não é à toa que o Diegão tá aqui. O que é o Reiki? Isso. Perfeito. Então vamos lá. O que é o Reiki? O Reiki, basicamente, ele é uma técnica de cura energética, porque tudo que compõe o universo tem energia, né? Então ela é essa técnica de cura, né? O cura no sentido de complementar. Tanto é que toda técnica terapêutica holística é uma técnica complementar. Tanto é que hoje a ciência médica fala assim, olha, continua tomando seus medicamentos, continua fazendo o seu tratamento certinho e faça o Reiki. É um complemento. E aí as pessoas têm percebido que quando elas tomam os medicamentos, faz os tratamentos certinho e utilizam o Reiki, a resposta ao medicamento, a resposta, né, ao processo de cura, de restabelecimento, de homeostase, né, daquele organismo, ela é mais rápida. Então o Reiki basicamente é uma técnica de cura energética que usa a imposição das mãos para transmitir essa energia. Lembra que eu falei de canalização? O Reiki utiliza nós, reikianos, como um canal de conexão de energia de cura, utilizando ali símbolos, porque o Reiki ele trabalha a questão de símbolos, de novo, né? O oráculo ele tem símbolos, o Reiki também tem símbolos, cada método, porque o Reiki ele também tem vários sistemas, tem vários métodos, cada método utiliza um sistema de símbolo, então o aplicador, né, ele canaliza essa energia universal, que está em tudo, está no universo e todas as coisas, e ele transmite essa energia para outra pessoa. Aí
a gente trabalha ali conceitos de equilíbrio de corpo, mente e espírito, né? Utilizando principalmente os 7 principais chakras, que hoje a gente sabe que o corpo humano ele tem centenas de chakras, milhares de chakras, mas tem 7 principais que diversas técnicas, principalmente as técnicas chinesas, utilizam desses 7 chakras principais, e o Reiki também utiliza para equilibrar corpo, mente e espírito. É uma técnica energética. Independe de espiritualidade, independe de religião, é uma técnica energética de cura. É um Muito Hadouken da cura. A gente tá sincronizado hoje, cara. Nossas energias estão... E eu tenho uma pira muito grande com essa questão da energia, porque assim, eu não falo que eu sou ateu, que eu sou agnóstico, eu falo que eu tenho minha própria concepção de religiosidade e afins. Sim. E eu acredito muito na questão da energia, da troca da energia, da emanação da energia. Eu diria que a minha religião é a energia. Vamos dizer assim. Eu gosto de dizer que... E eu acredito muito nessa coisa. Você é um energélico. Energélico. É uma boa. É um energélico. O que você acha de falar que você é? Eu sou um energélico. Gostei. E eu acho que, inclusive, a fé é muito sobre isso, sobre uma emanação boa de energia, sabe? Sim. Milagres, os supostos milagres que acontecem são um pouco disso, dessa troca de energia positiva, né? Tá. E o mal olhar e essas coisas todas também que atingem, assolam o mundo, são a troca de energia negativa. Eu gosto muito de pensar dessa forma... energética. Pseudocientífica, mas beirando a ciência ali, porque você sabe que a gente está trocando energia o tempo todo. Entendi. Agora, dentro disso que o 3D... Eu adoro esse assunto. Aproveitando que o 3D falou isso e conectando com o Reiki, Diego, se o 3D se tornasse um praticante de Reiki, ele teria que cobrar mais caro ou mais barato? Porque eu não sei, né? Se o cara tem uma concentração maior, de energia ali com os 3 dedos dele, eu sei. Olha isso aqui, é mais suave, Olha isso aqui, ó. Caraca! Aí eu vou te trazer uma resposta. Eu vou te trazer uma resposta, inclusive, trazendo à luz a foto. Vocês já viram fotografia Kirlian? Aquela fotografia que fotografa a aura do corpo humano? Já viram? Eu vi só tipo na internet, assim, eu nunca vi ao vivo, nunca vi, eu só vi. Perfeito. Como tudo é energia, quando a gente teve alguns experimentos de fotografia Kirlian de pessoas que tiveram membros amputados. Então a pessoa teve, sei lá, uma mão amputada, ou um braço, uma perna, enfim. E quando fizeram a fotografia Kirlian daquela pessoa, mesmo com o membro amputado ou um membro faltante, a fotografia Kirlian mostrava o membro, mesmo que ele não estava ali. Eu vi, foi exatamente isso que eu vi. Você já viu esse experimento? Uma foto então, disso. Assim, dentro de um processo, então, possivelmente, o nosso amigo ali, ele vai emanar a energia do 5D sem problema. Pô, duvido. Eu acho que eu nasci assim. Sim. Eu acho que o meu é assim e é assim, porque eu nunca cortei, nunca tive... O meu é assim. Não, mas assim... Mas a concentração de energia seria o mesmo do 5D, independente de ser 3 ou 5. Se você veio... Porque quando o 3D... Porque ele vem na configuração humana, aqui, né? Exato, supostamente. Existe esse debate aqui no programa, né? Mas para os fins do debate, vamos manter, né? A gente fez aqui uma hipnose com o 3D recentemente, aí ele voltou para Minas Gerais, né? Você era o... Daniel, exatamente. E aí, a primeira coisa que eu pedi pro hipnólogo aqui, nosso amigo, eu falei, cara, pede pra ele olhar pras mãos e dizer quantos dedos ele tem. Que filha da puta, aí o 3D, eu acho que ele mentiu, mas ele falou no ar, 5. Ou seja, na sua encarnação anterior você tem 5 dedos. Então, se nessa você veio só com 3 em cada mão, a sua alma tem 5. É o que o Diego tá supondo aqui. Entendi. Né? E aí eu emendo numa outra pergunta, Diegão. Caralho, cara. Porque nós temos um quadro que é muito popular aqui no Bunker X, chamado Meu Amigo é um Extraterrestre. Querido Diego, eu tenho uma dúvida pra você aqui. Caso. Não vou nem botar pro 3D pra ele não ficar
zangado aqui, mas caso desça lá um disco voador, tá? Em Washington, D.C., e aí sai o Trump lá com o boné dele, what's going on? E tal, e os alienígenas, pô, chegamos, estamos aqui e tal. E o Trump seja um fã do tarô. Vai que ele é, não sei, né? E ele chama você. I'm gonna need the best tarot player. Não sei se chama de player, dealer, né? Quem joga carta é meio que deal. E aí convocam você, vem um helicóptero preto te buscar. A Casa Branca precisa do Diego, tá? Leva ele pra Washington e eles falam assim, cara, você será o primeiro tarólogo a jogar cartas para um extraterrestre. Porra, isso é maneiro. Grey. A minha dúvida é a seguinte, na nossa brincadeira aqui entre o humor e a verdade e tal, o tarô, ele é uma arte terrena para humanos ou ele poderia funcionar para uma outra forma de vida, ainda que inteligente? Cara, que loucura. Gostei da pergunta, achei interessante, hein? Caramba, muito boa pergunta, né? Isso. Obrigado. Olha, o oráculo, principalmente o tarô, né? Eu posso falar do tarô, não sei, búzios, runas e outros oráculos. Tanto o tarô quanto o baralho cigano, ele traz composição de... Lembra dos arquétipos? De arquétipos humanos. Tanto é que eu acho que vocês perceberam, né? Todos os símbolos que tem aqui tem uma referência muito humana, que tem uma espada com uma mão, tem uma mão humana, né? Nessa espada. Aqui tem um ser humano. Então, muito possivelmente, eu tô falando aqui de uma forma assim, rasa, porque eu nunca parei para pensar sobre. Posso até aprofundar. Mas muito possivelmente, de repente, a comunicação pode ser falha. Porque eu não sei se os aspectos que eles vivem e como eles veem o universo e todas as coisas são semelhantes ao nosso. Tanto é que quando a gente observa contatos com multidimensionais, sei lá, seres de sexta dimensão, sétima dimensão, essa questão da fisicalidade, por exemplo, isso é uma questão muito terrena. Então nós precisamos, né, sei lá, vamos pensar ali na pirâmide de Maslow, aquelas necessidades básicas da pirâmide, né, de ter alimento, de ter um lugar para morar, de ter segurança, isso é uma questão muito humana. Os seres multidimensionais, eles já vivem outra realidade, né? Que eles estão ali vivendo a realidade do amor, a realidade da partilha. Então, eu imagino que a comunicação poderia ser um pouco falha. Eu imagino. Entendi, porque o nosso arquétipo aqui tá muito 3D, né? Tá muito aqui na nossa realidade terrena. Exato, perfeito. Gostei da resposta, hein? Boa resposta, infelizmente, talvez o tarô não caiba para um humanoide Grey. Mas tem uma coisa que caberia, que cabe, eu diria melhor, que veste o ser humano e veste o Grey também. Que são as camisetas da Insider. Muito que bem. Olha e tá aí. frio, né? Tá frio. As pessoas ficam naquela imagem errada da Insider só dessas camisetas, dessas belíssimas camisetas aqui. Não é só isso que tem na Insider, não. Mas a Insider tem um cacetão de roupa de frio, tá? E roupa de frio tradicional... Não é não, porque a roupa de frio tradicional é tipo isso, né? A gente fica igual cebola, né, cara? Fica aquele bando de camada, aquele, bota casaco, tira casaco, bota aquela primeira pele, aí uma blusa de manga comprida, um moletom. Meus amigos, isso é coisa do passado. Porque você tá cheio de coisa assim, você entra no... Tipo, você tá na rua, cheio de coisa, aí você vai entrar no restaurante. Tira casaco, tem que tirar tudo. Tira... A Insider resolveu isso tudo de um jeito altamente tecnológico, Afonso. Conta pra mim, Afonso 3D. As peças de inverno deles são leves por fora, levinhas. Você olha e você fala, isso não esquenta. Mas esquenta sim, porque é quentinha por dentro, ainda tem regulação térmica e tem o clássico anti-odor, que todo material da Insider tem também, você já sabe. Excelente. Então você não vai ficar numa fedentina invernal. Ou seja, você tá aquecido, confortável e apresentável, sem parecer um bonequinho da Michelin. Todo cheio de camadinhas. Hoje, por acaso, deixa eu só fazer a defesa, eu vim de jaqueta do Star-Lord, em homenagem ao tarô, tá? Vamos falar das estrelas, do universo, do cosmos aqui, foi uma homenagem ao nosso... Mas estou muito que bem. A gente aqui já testou aqui no bunker, claro, o pullover e a tech shirt de manga longa. Muito bom. São de outro planeta, realmente. Quer roupa com frio com inteligência?
é na Insider com o nosso cupom de 15% que tá aí na tela. Você pode acessar creators.insiderstore.com.br/bunkerx, tá aí o link, ou no QR Code, ou no link na descrição se você tá aí, não interessa onde você tá. É só clicar, é só escanear, é só digitar. Você, com o nosso link, tem o nosso cupom e você ainda ajuda a gente a perpetuar essa parceria maravilhosa, tá ok? Exatamente. Então vista-se, quer você seja da Terra, quer você seja de Zeta Reticuli com Insider. Vamos para as perguntinhas da audiência? Vamos, porque eu já vi aqui, ó, o pessoal que o Diegão fez a leitura, tem uma turma pedindo pra trocar. Posso trocar a minha pela sua? Porque eu não gostei muito da minha, não. O pessoal ficou brincando aqui. Falando assim, pô, eu entendi, eu realmente estou cansado também, mas eu queria trocar com aquela lá do Gabriel lá, que é esse carrico. Todo mundo queria aquela do Gabriel. Cara, o chat tá louco, cara, tá se divertindo. Olha, o Walter Neto, por exemplo, falou assim, cara, bateu demais, ainda bem que eu não fui dormir. Agora que eu vou descansar, obrigado demais, tá te agradecendo, tá? Teve umas 2 pessoas aqui que falaram que bateu demais também e que vão procurar você no privado para fazer uma leitura privada, tá? Vamos aproveitar e dar... apareceu algumas vezes aí o crédito do Diego, mas você faz sessões privadas também, né? Faz consultas privadas, Diego? Sim, faço consultas privadas também. Tanto do oráculo tradicional, que é aquela que as pessoas querem saber sobre, enfim, qualquer área da vida, né? Eu quero saber de um projeto que eu estou fazendo, eu quero saber da minha família, quero saber da minha esposa, do meu companheiro. Essa é a consulta tradicional. Sim. Tem leitura da alma, tem estudo da alma também. O pessoal que está acompanhando, é só procurar no privado lá que a gente fala todos os serviços que a gente oferece. Inclusive as magias, né? Tem muitas pessoas que estão precisando ali, de repente, de uma magia para melhorar um negócio. A gente faz muito magia de prosperidade, abertura de caminhos. Também dá para fazer todo esse serviço. Só coisa do bem. Como você bem falou, só coisas do bem. Exatamente. Excelente. Não adianta procurar o Diego, o Templo do Tarô, para amarrar alguém a alguém, ou para destruir outra pessoa. Isso eu não faço. E não oriento ninguém a fazer. Mas a gente tem aquela questão da liberdade de escolha, né? Se quiser esse tipo de serviço, eu não ofereço. Não, para amarrar alguém, para conquistar alguém, ó, Insider Store. Com o link pra ficar bonito, pra ficar cheiroso. Caraca, tu foi lá nessa mesmo. Eu fiz um recall. O recall, gostei. Aí pra o pessoal ficar bonito. Vamos lá. Ó, já temos a primeira pergunta do Petri aqui, ó. Você pode comprar um baralho de tarô online, se a pessoa que quer iniciar e tal, ou existem lugares certos para se comprar, Diego? Perfeito. Pode comprar online, não é necessário fazer nenhum tipo de iniciação, porque existem algumas teorias por aí, por exemplo, baralho cigano. Eu ensino jogar baralho cigano também, que é outro oráculo com cartas. Tem teorias que falam assim, você compra um baralho, você tem que fazer uma oração XYZ, passar um incenso, fazer um símbolo. Isso tudo é um sistema de crenças. O oráculo, ele funciona independente de sistema de crenças. Então, o oráculo vai funcionar para quem crê e para quem não crê. O oráculo vai funcionar para quem tem sensibilidade e para quem tem pouca sensibilidade. Desde que ele aprenda a técnica, pode ser qualquer baralho comprado na internet, enfim, nos lugares aí onde possa fazer compras online, sem problema. Vai funcionar. Maneiro. Qual a diferença entre os baralhos? A Ioná perguntando aqui. Acho que ele talvez já tenha começado a responder aí, falou do baralho cigano, agora falou do tarô, tem outros tipos? Tem outros tipos, né? As antigas, né? As antigas senhorinhas, que eu lembro que eu tinha uma vizinha lá em Marília que jogava tarô, né? Na verdade, ela era cartomante. Qual que é a diferença entre cartomante e tarólogo? Acho que é bacana, porque a pergunta dela vai responder isso aqui. Eu achei que fosse a mesma coisa. Olha o corte aí. Não é a mesma coisa. Eu achei que fosse a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Cartomante é aquele que joga cartas comum. Aquelas cartas de que joga pôquer, que joga rouba-monte, que joga truco, enfim. Aquele baralho de 56 cartas. Então, aquele é a cartomancia. São 56 cartas que no tarô, aqui das 78 cartas do tarô, 56 são as mesmas daquele baralho comum, que tem os quatro naipes: ouro, espadas, paus e copas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. O 6 de paus. O 6 de paus é aquele 6 preto do tarô que tem aquela arvorezinha preta.
que seria o 6 de zap, né? Para quem joga truco é o zap. O paus é o elemento zap. Então o 6 de paus ele tem no baralho comum. Ele não tem essa figura, essa imagem, mas ele tem no baralho comum. Então, caramba, o baralho comum, tá. os cartomantes jogam o baralho comum. Então dentro do tarô tem as 56 cartas do baralho comum, com imagens. E tem mais 22 cartas, que nós chamamos de arcanos maiores, que são cartas específicas do tarô. Então 56 mais 22, 78, que dá 78 cartas do tarô. Então, cartomancia, 56 cartas. Tarô, 56 mais 22, 78. Baralho cigano, 36 cartas. Tem variações do baralho cigano que tem até 50 cartas. Então, vai depender do sistema de leituras. Então, existem essas diferenças. E cada sistema é uma leitura diferente. Eu não sei se a gente passou por isso rápido aqui, se eu estava mesmerizado com a quantidade de informações mágicas, mas a gente aprendeu quem ou quens inventou o tarô. Houve uma criação única, partiu de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de onde vieram, assim, começou com 78 cartas. Acho que a gente não fez esse... conta pra mim essa gênese. É uma boa pergunta e ela dá um desdobramento de muitas aulas, então eu vou tentar ser sucinto. Sim. Não existe um consenso de quando, nem quem e nem como surgiu o tarô. Então existem muitas teorias. O que existe hoje sobre o tarô? Existem teorias e dentro dessas teorias tem muitas discordâncias sobre as origens. Né? Vou trazer aqui alguma lembrança de algumas dessas origens. Tem uma teoria que fala que o tarô nasceu na antiga China, desde a antiguidade. Né? Desde a invenção do papel lá na China, uma das teorias fala que ele nasceu lá na China com a invenção do papel. Então tinha umas cartinhas chinesas parecendo dominó, e aí uma das teorias fala que os primórdios do tarô é aquelas cartinhas chinesas que parecem um dominó, que elas se conectavam entre si e havia ali um sistema oracular já de carteado. Outra teoria remete lá na Índia. Na Índia, se não me falha a memória, tinha uma técnica chamada chaturanga. Eu acho que é isso mesmo. Depois o pessoal que está assistindo pode até dar um Google. Eu acho que é isso mesmo. É chaturanga. O nome não me é esquisito. Eu acho que é. Se não é muito próximo, porque o nome clicou aqui, Perfeito. Chaturanga. Se não é chaturanga, é alguma coisa muito próxima. Depois o pessoal pode colocar nos comentários aí se é isso mesmo, pode confirmar. Era um jogo de cartas também, de 4 reis. Porque no tarô tem o rei, né? Tem o rei de ouros, o rei de paus, o rei de espadas, o rei de copas. Que é o mesmo, é o rei lá do baralho comum. É o jogo dos 4 reis. Ou dos 4 cavaleiros, né? Que tem a influência aí desse jogo, que pode ter sido levado para a Europa, e depois teve algumas influências lá, da Índia para a Europa. Então, essa é uma das outras teorias que fala sobre o surgimento do tarô. Tem uma outra teoria que fala sobre os Cavaleiros Templários, né? Que eles levaram o tarô para a Europa durante o tempo das Cruzadas, e aí o tarô lá era um entretenimento entre eles. Era um jogo de carta, um carteado, como truco, como rouba-monte, e aí eles foram percebendo nesses carteados que davam resposta para eles sobre os processos das Cruzadas. E aí o pessoal associou esse jogo de carteado dos Templários com os primórdios do tarô. Agora, o que se sabe é que o tarô, como nós conhecemos hoje, ele teve o seu início lá no século XIV, na Europa. Então, esse tarô que nós conhecemos hoje, ele tem o seu registro no século XIV. Não quer dizer que ele nasce na Europa, não quer dizer que ele foi inventado lá. Então, ele tem o registro lá no século XIV, e no século XV surge o tarô de Marselha, na França, que é um dos tarôs aí que hoje em dia é um dos mais ensinados no mundo todo, tarô de Marselha. Vamos lá, temos mais superchats aqui, ó, do Luiz Petri, nosso querido Petri. Queria muito ter jogado um tarô para prever os problemas da obra aqui em casa. Hoje mesmo, o pedreiro varou a parede da vizinha com a furadeira. Inner Peace, paz interior. Isso aí. Dá pra usar. Você de vez em quando se pega, Diego, jogando tarô para si? É proibido? Não, ele já falou que não pode. Não, ele falou, acho que em off. E foi em off? Foi em off, pois é. Foi em off. Você não pode jogar? É uma escolha sua de não jogar pra você? Como é que é isso? Pode jogar, mas é uma escolha minha não jogar. Né? Eu costumo dizer o seguinte,
quem olha de fora consegue perceber a situação de uma forma muito mais estratégica. Então, geralmente, todo oraculista tem um oraculista que lê para ele, né? Tanto é que o pessoal faz grupo de oraculistas para trocar consultas ali, né? Porque é interessante ter esse olhar de fora, que é um olhar neutro. Mas eu consigo jogar para mim mesmo, como todo oraculista consegue. Tá. Mas por uma escolha, eu prefiro não saber. Olha que coisa. Eu sou um oraculista que prefiro não saber. Você não tem curiosidade, ué. A curiosidade não é... Ela é inerente do ser humano, mas ela não é uma regra. Ou ela é uma regra que tem exceções? Exatamente. Enfim. Se é inerente, é uma regra. Mas toda regra tem sua exceção. Sim, aí agora tô contigo. Pô, eu fui construindo ali a... Eu não costumo consultar. Eu não jogo pra mim mesmo. Mas daria. Fortaleça. Eu conheço oraculistas que, enfim. Talvez isso fortaleça você. Sim. Talvez você seja como o Caveira Vermelha nos Vingadores. Eu não sei se vocês lembram que tudo foi... Que o Caveira Vermelha, depois que ele é derrotado lá e tal, bota a mão no cristal, some, ele tá agora... Ele leva as pessoas até uma das gemas do infinito. Ele virou tipo um profeta, uma figura encapuzada, assim e tal. Só que tem que fazer um sacrifício, um arauto. cara. Não tem nada a ver. Só que a galera... Calma, vou explicar. E aí quando a galera fala assim, porra, uma Caveira Vermelha, tu não queria pra caramba? Você tá com a joia aqui. Você pode pegar a joia para você. Ele falou, não, então, na minha condição, eu guio as pessoas até aquilo que eu não posso ter para mim. Eu não dou ponto sem nó aqui não, garoto. Aqui, ó, eu faço a conexão. Uau! De repente ele sente que esse é o... Uau, mesmo. É a regra dele, entendeu? Ele guia as pessoas para algo que ele não tenha... É melhor que ele não veja, entendeu? E ainda nesse assunto... É interessante você... Pode falar, Diego. É interessante você falar sobre isso, porque justamente sobre isso, né? É o olhar para o outro, porque eu, enquanto oraculista, eu tenho um papel muito mais fundamental quando eu olho para o outro e entendo as mazelas desse outro, as dificuldades, as inseguranças, do que quando eu começo a olhar muito para mim. Entendi. Né? Então eu não me coloco nesse lugar de foco, porque o meu foco é o outro. Tá. E tem muito a ver sobre o meu trabalho. Eu gosto de estar a serviço. Excelente. Acho que tem tudo a ver essa sua alusão aí mesmo. Porra, Perfeito. bacana. Temos mais 2 perguntas para fechar. Mas olha só, uma do Dr. Gatti aqui, nosso amigo, Exatamente. querido Arthur Gatti. Amigo aqui. do programa, Dr. Arthur Gatti. Aqui tem a ver com o que a gente está falando, inclusive. Ele disse aqui, sempre ouvi que não se deve jogar tarô com baralho de outro oraculista. Qual é a razão e consequências? Isso é vero? Tá, perfeito. Ó, isso é um sistema de crenças, né? Então, assim, tem alguma consequência energética espiritual? Se o oraculista entender que se alguém colocar a mão no baralho dele, o baralho dele vai ser, sei lá, desconectado, então aquilo vai acontecer. Trocou o Wi-Fi. Porque faz parte de um sistema de crenças dele. Pois é, tomou a senha do Wi-Fi dele ali e mudou. Se o oraculista entender que é isso. Tá. Eu sou um espiritualista livre. Eu entendo que, enfim, né, o oráculo ele existe por ele mesmo. Ele não precisa do meu sistema de crença para ele funcionar. Então, para mim, se você falar assim, Diego, eu posso usar o seu baralho? A única coisa que eu vou falar assim, pode, tenha cuidado, porque ele custa um valor bem alto. Porque, de repente, se a pessoa não sabe embaralhar, ela vai entortar minhas cartas, enfim, ela vai danificar mais rapidamente. Então, pode usar, mas com cuidado, né? Porque ele custa um valor que não é um valor muito baixo. Só por isso. Entendi, perfeito. Mas, para mim, não tem consequência. Perfeito? Pergunta rápida. Vai depender do sistema de crença. Pergunta rápida antes de passar para a última aqui da galera. Diego, você sabe fazer aqueles truques bacanas de carta de Velho Oeste? De passar uma carta de uma mão para outra assim? Sabe? Aquele... Não sei, nunca treinei. Sabe por quê? Porque aquilo lá danifica. Ele dobra, aquilo né? Lá, depois de um tempo, você vai entortando toda a carta. Ela vai dobrando assim. Ó. Aquilo lá não é legal. Existe uma carta específica para aquilo, que é uma carta de uma gramatura, que é utilizada inclusive em poker. Sim. É uma gramatura maior, ela parece elástica, ela parece um plástico, ela é própria para aquilo. Geralmente mágicos e oraculistas utilizam. Por isso que é mais cartinha de poker. Mas eu tenho essas cartas que são mais fáceis, elas têm um material diferente. A carta do tarô, inclusive, ela é maior do que o baralho tradicional, né? É uma carta maiorzinha, assim. Ela é maior.
Ela é maior, ela é bem maior. Ó, o Walter aqui, a gente já respondeu essa pergunta do Walter, que ele perguntou do baralho de 52 cartas, 78, já respondemos essa, Walter. E aí agora uma última pergunta aqui da Carla Regina. Os arquétipos do tarô têm relação com os arquétipos de Jung? Perfeito. Ó, Carl Gustav Jung, né? Ele foi, eu já falei, ele foi ele foi o criador do método analítico, da psicologia analítica, seguidor de Freud. E aí, depois de Jung, através do estudo dos arquétipos, né, os estudos dos símbolos, tem uma obra chamada Jung e o Tarô. E essa obra, ela fala sobre a jornada do louco, porque o tarô, ele tem 22 arcanos maiores. Então, ele tem a jornada do louco. O que é a jornada do louco? São os 22 arcanos do tarô. Começa na carta número 0 do tarô, que é a carta do louco, que é essa carta aqui, ó. Tá. A carta número 0 do tarô é a carta do louco, e ela termina lá no arcano 21, ou a carta número 22, né? Porque começa no 0, aí tem a carta número 1, 2, termina no 21, que é a carta do mundo, ou em algumas traduções de alguns tarôs vai estar o universo, enfim. O mundo e o universo é a mesma carta. Tá. Jung e o tarô, que é essa obra, ela vai mostrando que os 22 arcanos do tarô é o trajeto que o ser humano faz do início da vida, porque o louco é o despertar da consciência, é quando o ser humano ele vem aqui para esse mundo, ele tá lá num lugar quentinho, escuro, de repente ele é expelido, ele leva um tapa na sua bundinha para ele poder expandir o pulmão e tudo mais. É um grande trauma, né? O nascimento é um trauma horroroso. Então começa aqui na carta do louco, por isso do louco, né? Tudo é muito incerto. E termina lá no arcano 21, quando a pessoa ela encontra a iluminação e literalmente ela faz a passagem para o universo, para a espiritualidade, né? Quando ela entende que nem tudo é terreno. Existe uma alma que é eterna, um espírito que é eterno vivendo uma experiência terrena. Então, existe sim uma relação dos 22 arcanos maiores com os arquétipos junguianos, sim. Tem correlação. Excelente, amigo Diego. Parece que as cartas foram dadas, então, amigo 3D. Muito bom, cara. Excelente. Muito bom programa, de verdade. Excelente. A galera elogiando aqui no chat aqui. Ficaria aqui no melhor estilo Vilela aqui, mais 10 horas conversando com o Diegão. Quem quiser, contudo, continuar esse papo, pode entrar em contato com ele, como ele já falou, para sessões privadas, para continuar essa conversa, correto? Eu tenho certeza que a galera vai querer. Não, tá todo mundo falando aqui no chat, ó. Todo mundo vai fazer. Olha vale só, muito a pena. Agora o momento é seu, meu querido, para sua mensagem final, para o seu jabazinho, quiser passar seus contatos aí. Então fique à vontade agora, meu querido. Muito obrigado mais uma vez. Perfeito, eu que agradeço. Então, para todo mundo que gostou, né, você que quer consultar o tarô, você que quer ter a oportunidade de olhar para si, observar aquilo que possa ser melhorado, possa ser mudado, é só entrar em contato comigo. O nosso contato comercial tem lá no Instagram, do @Templo do Tarô. No link da bio tem o nosso WhatsApp comercial. Você pode entrar em contato com a gente e aí a gente vai direcionar. Porque de repente a pessoa fala assim, o que é melhor para mim? É uma consulta de tarô tradicional, uma leitura da alma, é um estudo da alma que a gente pode explicar depois melhor em off, e ou numa outra oportunidade a gente pode falar também sobre o estudo da alma. Então, lá vocês podem se comunicar com a gente, tá bom? Então, @Templo do Tarô, é o Instagram do Templo do Tarô, e no link da bio tem o nosso WhatsApp comercial. Excelente. Quero agradecer imensamente estar aqui com vocês. Ô, meu queridão. Fantástico. Né? É um lugar que eu gosto demais, é um lugar que eu me senti à vontade demais. E o oráculo, o tarô, é um lugar de onde todos devem estar, é aqui com vocês, né? Porque, assim, é um pessoal feliz, é um pessoal que gosta de humor. Então, assim, o oráculo, espiritualidade e humor tem tudo a ver, viu? A espiritualidade, se tem uma coisa que a espiritualidade se aproxima, é o humor. Então, assim, eu me senti muita vontade aqui. E eu confesso que as perguntas que vocês fizeram, já fui em outros lugares, em outros podcasts, poucas pessoas fizeram, nenhuma pessoa fez, então eu sou muito grato de trazer luz à consciência aqui, as questões que vocês trouxeram. Tamo junto, queridão, adorei muito você, bom, adorei a sua energia, obrigado pelo seu conhecimento, uma beijoca, mas antes de fechar, eu preciso saber o que foi que você leu com o 3D. É verdade. Pra fechar. Olha só, vamos resumir aqui, resumir. Sim, pra fechar. Foi muito legal, foi muito legal mesmo, porque eu tinha umas questões, claro, para que eu queria saber. Também perguntei muito sobre o bunker também.
O que você pode revelar aqui pra fechar bonito? Não, pra gente se então, despedir? duas coisas que eu vou falar. Uma que me chamou muito a atenção em relação ao bunker, que sim, o bunker está no caminho certo, isso é muito bom. Dá uma mão aqui, Ele me aconselhou a continuar fazendo o que estamos fazendo, porque estamos no caminho certo. Que bom, que bom. E uma parada que foi impressionante, rapaz. Que ele falou que ele que me chamou a atenção e eu fiquei impressionado. Ele e o Diego, o Diegão, cara. Quando eu fui falar, porque ele ainda falou, ainda temos um tempinho, você quer saber mais alguma coisa? Eu falei assim, cara, eu acho que se eu sair sem perguntar do meu relacionamento, a Thaís vai ficar muito puta. Minha mulher vai ficar muito chateada se eu não perguntasse. Tem que perguntar e tal. Cara, eu perguntei, fiz, então vamos lá, né? Falei e tal, bacana, fui lá. Sempre rapaz, bom. Saíram 2 cartas que ele falou assim, cara, eu acho que eu nunca vi essas 2 cartas saírem juntas. Tipo, que a dama e o não me lembro agora. Saiu, tipo, os 2 amantes. Príncipe e a princesa. Príncipe e a princesa. Rapaz. Ele falou, cara, muito difícil essas cartas saírem juntas, assim. Ele não falou que nunca saiu, né? Que ele nunca viu. Ele falou, é muito difícil sair. Que é um negócio forte pra caramba. Caramba. Mas de qual filme da Disney? Príncipe e a Princesa? A Bela e a Fera? Fala, deve ser a Bela e a Fera. De repente. Sensacional. Sensacional. Parabéns. Foi impressionante. Gostei bastante. Foi bem legal. Foi bem legal. Muito bacana. Diegão, espero que você volte aqui ao Bunker X. A galera já tá pedindo aqui uma parte 2. E uma beijoca pra você. Gente, uma beijoca pra quem tá assistindo, então, aqui na segunda-feira. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, aqui no Bunker X, seja no YouTube, seja no Spotify, seja onde você quiser. Estamos aqui com a sua dose semanal do que, 3D? De verdade.